acercar os teus olhos nesse momento. Você põe a mão sobre o seu coração e sobre a sua mente. A gente veio no meio de uma correria, tudo tira nossa atenção, tudo. O Espírito Santo da palavra diz que o Senhor é o único que pode convencer o homem de todas as coisas, de todas as suas verdades, que para o homem é insondáveis, mas para ti tudo é revelado, Senhor. Pois só o Senhor tem o poder de conhecer o mais íntimo do nosso Deus e trazer a revelação ao nosso coração. Então vem, Espírito Santo, trabalhar em cada mente, em cada coração nessa noite, daqueles que estão em casa, daqueles que estão aqui presentes, que todos sejam agora sacudidos pela tua presença e que todos nesse momento possam ter a compreensão, Senhor, e o entendimento das Escrituras, da tua verdade, da tua palavra poderosa, que liberta, que cura, que restaura, que refaz, que muda todas as coisas. Que toda preocupação saia do nosso coração, da nossa mentalidade nessa hora, e que toda atenção seja para ti, Senhor. Porque se o Senhor não fizer, em vão tem feito os trabalhadores. Amém? Esse texto que eu citei agora, que se ele não fizer em vão, para os trabalhadores é muito forte. Não adianta a gente se desgastar, não adianta a gente se gastar se ele não estiver fazendo. Ele precisa estar em ação. E para ele estar em ação, eu tenho que recuar para que ele apareça, para que ele seja, né? É a submissão que nós temos falado tanto sobre isso, e é algo tão poderoso que Deus tem feito nos nossos corações. Eu não sei você, mas eu chego hoje, dia 30 de outubro de 2022, com meu coração repleto de alegria por todos os benefícios e por todas as coisas que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. A palavra dele diz que são coisas incontáveis, não dá para contar, não chegou ao coração de ninguém, ouvido nem ouviu, olho nem ouviu, o que ele tem preparado para nós. Aí eu te pergunto, por quê? Por que a gente anda tão preocupado? Por que a gente anda tão ansioso? Porque a gente não se submete para viver o que ele já preparou para nós. Quando nós nos submetemos a viver o que ele já tem para nós, a ansiedade ela não toma lugar do nosso ser, a preocupação não toma lugar do nosso ser, a única coisa que toma lugar do nosso ser é ele, trazendo a calmaria, trazendo a certeza, a convicção, vai dar tudo certo, e isso vai passar, é breve momentânea tribulação, mas ele, eu venci. Nós precisamos disso. Então que nesse finalzinho dessa série tão tremenda que tem sido a série de Em Construção, você possa literalmente finalizar essa série se jogando, principalmente você que está em casa, que tem que nos acompanhar e que vai nos acompanhar. Nós precisamos nos submetermos a Ele e deixar que o Supremo Senhor tome todo o seu lugar. Amém? E nessa jornada, como a gente tem falado, eu quero falar um pouquinho mais. Eu coloquei nessa jornada da fé, nessa corrida que nos leva para o nosso querido Jesus Cristo, bem no meio dela, muitas coisas virão para tentar impedir. No meio dela, apóstolo, por que no meio dela? Porque quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, tudo é um mar de rosa. Ninguém te detém. Você se transforma num trator, sai passando por cima de tudo. O diabo se levou, você está botando ele para correr. Você tem uma coragem que você nunca imaginou que ter. É algo assim impressionante quando a gente aceita o Senhor Jesus. Com o passar do tempo, como descansar e o parar de aprender dele, porque a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade, ela vos, mas ela manda parar, quem manda parar? Para. Você já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Está tudo certo. Não. O conhecer é um dia após o outro, é o prosseguir. Conforme eu vou conhecendo, mais convicto eu vou ficando, mais forte eu vou ficando, mais irrepreensível eu começo a ficar e mais ainda cheio da autoridade eu vou ficando. A mãe das trevas entende que comigo, por mais que ele tente, ele não vai conseguir. E ele sempre vai tentar, ele tentou com o apóstolo Paulo até o último dia do fôlego de vida dele. Ele tentou com o próprio Jesus. Como é que ele não vai tentar conosco?
Vem o cansaço. O cansaço que não fazia diferença no início começa a fazer. O desânimo que não fazia mais parte começa a fazer. A falta de interesse começa a brotar. Quando a gente aceita Jesus, a gente quer comer isso daqui, né, Bernie? Quantas vezes você deu quando você aceitou? Eu tive que brigar com ele. Calma! Você está lendo isso como uma decoração. Não é assim, é ele. Mas não tem que ler a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia, mas não desse jeito que você está. Freia! Você está só decorando, você tem que conhecer, então tu tem que gastar tempo em cada versículo, em cada livro. Não é vou ler a Bíblia, Apocalipse, eu li. Guardou alguma coisa? Fez a diferença? Não. Então quando você aceita Jesus, isso começa, né? É tudo. Ai, eu vou cantar os tempos, eu vou dançar. Ai, a minha melhor roupa. No meio do processo. Ai, eu vou cantar hoje. Ninguém entende, o líder não me entende, só tem eu para cantar. Só tem eu para tocar. Ai, vou lá, né? Cadê a paixão? Cadê o fogo abrasador, consumidor que existiu? Cadê a fome de tocar todos os cultos? No meio do processo. No meio do processo é o perigo. Se você vai prosseguir ou não vai depender do quanto você tem que colocar ele no meio do processo. Porque existe começo, meio e fim. Existe. Se existe, nós também passamos pelo começo, o meio e o fim que estamos aguardando. Qual é o fim? A volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que virá nos buscar como igreja do Senhor Jesus. Mas quando eu chego no meio, eu não posso de maneira nenhuma me prostrar diante da situação. Eu não posso deixar que o fogo seja banido do meio de mim. Esse fogo, eu estou dizendo, é o fogo que vem do Espírito. E não é um fogo natural. Fogo natural é da carne, eu não estou falando disso, eu estou falando do fogo do Espírito, a paixão de orar. Antes de você orar, você freia. Passava 2 horas brigando para você lá, Senhor, porque Senhor, e Senhor, Senhor, ai Senhor, a mãe não entende. Então essa menina faz, gente, então esse menino faz. O marido, meu Deus, a minha mulher está orando. Na hora de agradecer na hora do alimento, pai, ele vai orar por tudo e por todos, na hora de agradecer. Aí todo mundo está esperando para comer, assim. No meio do processo, Senhor, tu já entende, tu sabe, tá aí na tua mão, passa, tá? Nem 2 minutos, nem 2 segundos gasta mais. Ai, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Tudo é no meio do processo. Será que você está se achando? Eu me achei. Se prepara que hoje a água vai. Nós precisamos nos manter. Porque no meio desse processo, coisas virão para tentar impedir. Vão tentar nos levar até pensar em desistir. Bem no meio dessa jornada, que é incrível, que fomos separados, marcados para trilhar. Por essa razão que somos levados para viver esses processos de desconstrução para viver uma nova e sadia construção. Nós precisamos entender que no meio desse processo tudo virá, tudo virá. Vai brotar sentimento que você nunca imaginou ter. Vai vir pensamentos que você nunca pensou em pensar. Satanás vai vir com suco grosso para tentar te impedir de avançar, de trilhar a corrida da fé, como o apóstolo Paulo fala. Nós fomos convocados para a corrida da fé, nós fomos convocados para trilhar sem ninguém, sem nada para nos impedir. Porém, nós mesmos podemos ser a pessoa que vai nos trair. Como assim, apóstolo? Se eu não trazer uma sadia renovação em tudo que eu penso, em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, em tudo que eu sou, eu vou ser a pessoa que vai impedir o meu avanço. Eu mesmo. Porque eu vou dar lugar a pensamentos que vai gerar sentimentos, que vai gerar uma ação e uma reação. Então eu vou acabar parando, eu vou deixar o cansaço. O pior de tudo é que tudo isso que eu estou falando parece ser verdade. Parece algo, sabe?
Bruna, como se fosse algo assim, vou te usar hoje, hein? Parece algo assim que poxa, eu fiz muita coisa. Trabalhei tanto, né? Eu fui festa das crianças, a gente estava aqui, né? Não, a conferência da vida, eu estou ajudando a apóstolo. Hoje eu vou ficar, vou descansar. Hoje eu não vou. Eu estou passando mal. Hoje eu não vou. São tantas coisas que parecem verdade. Né, Mateus? Mas que na verdade são mentiras enganadoras que vão tentar laçar a gente e nos levar ao local onde o Senhor já nos arrastou e já nos rasgou de lá. Porque Ele acabou com todo o pedra e pedra mentira, com todo o operário de Satanás. Estamos em construção. O que está falando nessa jornada? O que está sendo construído nesse processo? Ontem eu preparei essa palavra na madrugada dessa noite. Essa palavra não foi feita hoje, ou melhor foi, né? Pela madrugada. E ele falando comigo, como é que está essa jornada? O que tem sido acrescentado nesse processo de construção, minha filha? Avalie assim, eu comecei a me avaliar, eu comecei a olhar para dentro de mim, e eu comecei a falar, eita, meu Deus, como isso é sério. A gente faz um tema como esse, eu não sei você aí, eu não sei você em casa, o que você pensa, o que você ouve, mas é sério demais. Nós estamos sendo desconstruídos, uma desconstrução que foi feita pelo mundo, pelo passado, pelas dores, pelo sofrimento, pelas marcas, as quais não são as marcas de Cristo, porque as marcas de Cristo, as pisaduras do Senhor, nos tornou livres. Aleluia! Se eu carrego no peito, como o apóstolo Paulo fala, as marcas de Cristo, eu não vou carregar, nem vou puxar essa âncora que não faz mais parte da minha vida. Se eu estou vivendo uma sadia construção, se eu estou vivendo algo completamente novo, eu preciso abrir mão de uma vez por todas da velha natureza, da velha Rosilene, daqueles velhos pensamentos, sentimentos e ações que não fazem mais parte dessa nova, porque essa nova é semelhante a Ele, porque Ele disse assim como eu sou, vocês são. Aleluia! Se eu estou vivendo essa construção de Cristo dentro de mim, eu preciso entender que eu preciso me submeter e parar de ser meninos da fé e me tornar mulher, homem, convicto de quem eu sou, convicto de quem Ele é, certo do caminho a trilhar, certo que nada vai me deter, nada vai me parar, nada vai destruir nem minha família, nem os meus, nada vai irá tocar. Porque se eu estou em Cristo e Ele diz, aqueles que estão em mim, o maligno não toca, não toca. É isso aí! Ai, se tentar. Mas eu estou passando o vento, querido, no vento terás, tribulações terás, tudo virá para te tentar parar. Mas lembre-se de uma coisa, traga à memória uma coisa, Ele diz, ei, eu venci. E garanti para vocês a vitória. Se toda a igreja do mundo afora entendesse que Ele já venceu, eu garanto que Ele já tinha voltado. Porque não haveria mais impedimento para que Ele viesse. O impedimento hoje é a falta do saber. O povo tem padecido por não conhecer esse Deus. O povo tem padecido por não conhecer a sua verdade. O povo tem padecido por não querer se submeter. Acha que Deus tem que se submeter a si próprio. Não, queridos. A criação não pode exigir que o Criador se submeta a ela. A criação precisa se submeter ao Criador para que Ele cresça e apareça e nos torna o que Ele diz que nós somos: rainhas, reis, príncipes e princesas, filhos legítimos do Senhor. Foi para isso que nós somos chamados. Foi para isso que Ele veio. Foi por isso que Ele derramou o seu precioso sangue naquela cruz maldita, para nos tornar benditos. Então eu não vou desprezar o que o meu Deus faz por causa do momento que está soprando, por causa da dificuldade que está soprando. Se eu parar com você um minuto para conversar, quer dizer, vai ficar com dó de mim, eu estou aqui para ninguém ter dó de mim. Porque a minha situação não refere e nem revela quem eu sou.
trajeto que se percorre num dia, caminhada, andada, viagem e etc. Por essa razão que Jesus não chamou ninguém para desistir ou para parar no meio. Pelo contrário, Ele tem trabalhado para continuarmos trilhando o caminho que Ele preparou para nós. Há um trajeto, há uma trilha, há uma andada, há um processo, há uma jornada a percorrer. A Bíblia inteira fala de jornada. Eu fui estudar para ver Deus falando de números. Eu não quero falar de números. Eu quero falar da caminhada com Ele. Mas a Bíblia diz que Apocalipse está lá, cheia. E que o tempo, e que não sei quantos dias, e que não sei o que. Calma, muito cedo, né? Deu um nó. Porém, o Espírito da verdade disse: ei, eu estou chamando vocês para andar comigo. Todo mundo fala de Enoque, porque Enoque andou com Deus. Mas Deus não quer só andar com Enoque. Deus quer andar com você, Lucas. Deus quer andar com você, Darlan. Quer participar da sua vida. Quer se revelar a você, como nós já vimos nessa decorrência de todas essas mensagens. Ele quer se revelar. Qual é o propósito disso tudo? Para que vocês me conheçam. E para que vocês saibam quem eu sou. E para que vocês reconheçam quem vocês são em mim. Antes vocês eram ovelhas desgarradas. Não eram filhos. Havia uma inimizade, havia o pecado que reinava. Hoje, vocês são filhos. São mais achegados do que tudo. Vocês são meus. Propriedade exclusiva dizer. Nação santa dizer. Muito mais do que adquirido dizer. Então eu não sei você que está em casa, eu não sei o nível da sua luta, eu não sei o nível da sua guerra, mas o nível da sua luta, o nível da sua guerra não mostra quem você é diante dele. O que mostra quem você é diante dele é a ação do poder dele em nós. Tudo vai cooperar para você se prostrar. Tudo vai cooperar para que você caia. Tudo vai cooperar para que você desista. Tudo vai cooperar para que você olhe as suas paixões, seus encantos, suas mentiras. Que era passado. Só que Jesus está apresentando uma nova vida. Aonde esse passado não faz mais efeito. Mas apóstolo, eu estou aqui há tanto tempo. Eu estou ouvindo tanto tempo. Querido, não é por força, é por entrega. E crença. Se eu não creio de todo o coração, eu só vou ter as migalhas que caem na mesa. Mas se eu creio de todo o coração, eu sento à mesa. Entende isso? Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Vamos ler comigo? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Diz assim: está escrito, crie, por isso falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. E sabemos que o mesmo Deus que ressuscitou o Senhor Jesus da morte, também nos ressuscitará com Jesus. E nos apresentará a Ele juntamente com vocês. Estes nossos sofrimentos são para o benefício de vocês. E quantos mais dentre vocês forem ganhos para Cristo, pela sua graça, maior será o número de pessoas que farão orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso nunca desanimamos, embora os nossos corpos se gastem, a força interior vai se renovando dia a dia. Estes nossos sofrimentos e aflições leves e momentâneos não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós para todo sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê. Pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo, mas o que não se vê dura eternamente.
O apóstolo Paulo fala uma declaração sobre ele e os apóstolos, sobre todo o sofrimento, sobre toda a perseguição, sobre tudo que eles estavam passando, sobre toda a dor que estava sobre eles. E ele diz: ei, isso aqui não vai nos deter. Isso aqui não vai nos parar. Porque isso aqui resulta na salvação de vocês. Isso aqui resulta na salvação de cada um que estão crendo, que estão submetendo, que estão se entregando a Cristo Jesus. Então, não olhamos para o sofrimento, não olhamos para a perseguição, não olhamos para as dores, não olhamos para nada que vai tentar nos impedir, porque Ele é que está conosco. O apóstolo Paulo fala uma declaração imensa e trazendo isso para hoje. Olha para a sua vida. O que está te fazendo aí parar? O que está te fazendo pensar em desistir? O que está fazendo você olhar para trás? Apóstolo, não estou, não. Ele é quem sabe os seus pensamentos e só Ele pode saber o que você está pensando. Mas Ele está te dizendo hoje: isso não vai te deter. Isso não vai te destruir. São breves, momentâneos, vai passar. Creia somente, fique firme na confissão de fé e avance. Pedras com vivas, lá em Deuteronômio diz que Ele põe nossos pés como pés de cabra. Subir a montanha pedregosa, cheia de pedra, não vai sair palavra. Ele nos dá força para vergar o arco de bronze. Ele nos faz perseguir os nossos inimigos. Como assim? A gente tem poder para isso? Não. A perseguição é me mantendo firme. Tudo está vindo, mas eu estou crendo. O vendaval está vindo, a tempestade está soprando. Meu Deus, parece que eu não vou aguentar. Mas brota uma força interior. Brota um poder esmagador que nos mantém. Custe o que custar, venha o que vier, eu creio, e eu creio. Por isso que o apóstolo Paulo fala: na hora que está indo para a sua morte, combati o bom combate, guardei a minha fé, está tudo terminado. Aí, Jesus, estou subindo. Porque eu não estou feliz que eu morrer. Porque ele sabia que a missão dada foi missão cumprida. Ele sabia que por mais que antes de Cristo ele tinha vacilado, mas depois de Cristo ele fez tudo que foi ordenado a ele. Ele cumpriu cada vírgula entregue a ele. Quando ele olha para aquele dia, que para uns é o fim, para ele era lucro. Porque ele mesmo diz: morrer para mim é lucro. Por que lucro? Porque ele sabe que aqueles que foram ressuscitados com Cristo Jesus não verá morte. Não verá morte. Esse corpo pode até descansar e virar pó, mas o Espírito retorna no Criador dele. Entende isso, igreja? Amém. Então eu não sei o que você enfrenta. Eu não sei o que você vai enfrentar. Essa construção talvez seja a última vez que você vai estar ouvindo esse ano, mas a construção vai continuar aí dentro. Aquele que começou a tua obra é fiel para terminar, não vai acabar porque agora você terminou uma série e iniciou outra. Não! Ele só está te ensinando para você entender e parar de ser teimoso, e parar de questionar, e parar de reclamar, que você está em processo de desconstrução para ser construído. Você está no processo do velho para o novo. Para viver o eis que tudo novo se fez. De dentro para fora, amém? Estão entendendo até aqui? Aleluia. Um minuto, gente. Preciso de água. Aleluia. Esse meio é o desfecho desse percurso, dessa jornada. Pois, como sabemos, muitas coisas podem acontecer bem no meio. Quando conseguimos passar do início dessa jornada e chegamos no meio, de maneira nenhuma, podemos deixar que as coisas, por mais difíceis que sejam, venham nos impedir de avançar. É difícil permanecer, mas é possível. Você passou da primeira fase, você
está vivendo a segunda fase, que é o meio. Está sendo preparado para viver a última fase, que é Jesus Cristo. Entende isso? Então vamos deixar Ele tomar conta de nós? Vamos deixar Ele controlar a nossa vida? Parar de ficar questionando Ele, reclamando com Ele, dizendo: eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado, eu queria dessa maneira, não, eu não queria que o Senhor fizesse assim, mas eu não estou pronto, mas eu não quero, mas não é o momento, mas não é a hora. Jeremias 29 vai dizer que Ele é quem sabe que pensamentos tem a nosso respeito. Presta atenção aqui. Pensamentos de paz para o fim daquilo que desejamos. Se o nosso desejo estiver de acordo com o que o Pai tem para mim, não importa quem estará governando. Será que você me entende? O que importa é quem governa a sua vida. E quem governa a nossa vida é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Então Ele é quem sabe que pensamentos tem. Aleluia! Ele é quem sabe. Ele já criou. O Salmo 119 diz que antes que estivesse no ventre da minha mãe, ele já sabia todos os meus passos. Nada é oculto a Ele. Tudo, Hebreus diz, escancarado está para Ele. Então para. Vamos avaliar. Vamos ver até onde vai o nível da nossa fé. No mundo, aflições estão aí, mas o ânimo só Ele dá. E detalhe, antes dele falar das aflições, ele dizer: eu vos deixo a minha paz. Aleluia! Ponto contemplativo. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Primeiro ele diz: ei, eu vos dou a minha paz. Então Ele há uma paz sobre nós, que governa. Não é a paz como o mundo dá, mas é a paz que Ele dá, excede o entendimento. Homem algum vai entender, só aquele que se submete, mesmo se submetendo às vezes, não vai dar para entender. Não é? Porque Ele é infinito. Quando a gente pensa: conheci Jesus, Ele olha assim: eu não faço nada para vocês. Oh, bichinho, você tem muito que aprender. Quando a gente pensa: Jesus está aqui, Ele é. Não, não, porque você ainda tem umas vírgulas aí que você tem que tirar para eu estar. Tem uns pontos aí que você deu, eu sei como é que eu estou, não estou. Tira esses pontos, tira essas vírgulas e me deixa entrar. Apocalipse vai dizer: estou à porta e bato. Quero entrar, quero sentar com você, quero cear com você, quero compartilhar com você. É isso que o nosso Deus quer. Ele quer ter relacionamento com a sua igreja, Ele quer ter relacionamento com os seus filhos. Ele quer ensinar que o mundo é cheio de surpresas, é cheio de maldades, mas com Ele nós passamos por meio disso tudo em segurança. Pois Jesus já preparou todo esse caminho, garantido que com toda certeza chegaremos em toda segurança. Podemos até enfrentar vale da sombra da morte, mas passaremos com total segurança, pois é Ele quem nos garante. Não sou eu que te garanto nada, não sou eu que estou te garantindo nada, você está em casa. Ele garante. Antes de subir aqui, eu falei: Senhor, é muito sério. Não me deixa, eu sempre faço isso, não me deixa. Eu não quero que seja eu, mas seja o Senhor. Seja a tua genuína verdade. Pois só a tua palavra pode nos ajudar. E lá em Hebreus, capítulo 4, fala isso, que só Ele pode nos ajudar. Só Ele pode nos ajudar, igreja. Salmos 23. Meu Deus. Salmo 23, vamos ler os 6 versículos. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, Ele me dá tudo de que preciso. Ele faz o quê? Dá tudo de que preciso. Ele me leva aos pastos de gramas verdes e macia para descansar. Para o quê? Descansar. Há uma cama preparada para o seu
Ele preparou. Esse percurso, essa jornada, não é para você ficar desesperado, ansioso, preocupado, é para descansar. Quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça por amor do seu nome. Eita Jesus! Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Ei! Eu nunca mais saí da minha casa sem estar com a cabeça erguida. E quando eu sinto os inimigos, aí eu fico mais metida, porque Ele me convidou a compartilhar com Ele o reino dEle. Ele me chamou para sentar à destra da sua justiça. Ele me fez mais do que vitorioso e me chama de filho legítimo. Então dá licença, o meu cálice transborda. Há um óleo que desce não pela barba do profeta, mas desce na minha cabeça, invadindo todo o meu ser, mostrando para todos quem nós somos, quem você é, igreja, quem você é, igreja. Existem pessoas enfrentando doenças, existem pessoas enfrentando falência, existem casamentos estremecidos, existem familiares vivendo uma constância de crises atrás de crises, existem tantas coisas ruins acontecendo, do mal tentando reinar, mas a palavra do Senhor diz que quem reina é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, e não o mal vai prevalecer, pois aqueles que estão nele, o que prevalece é o que Ele fez na cruz. É o que vai prevalecer, pois diante dele nós estamos cobertos por esse amor, cobertos por esse sangue, mostrando para todos quem nós somos. Você vai sair daqui de uma forma completamente diferente e entenda de uma vez por todas quem você é e quem Ele é em você. E vamos parar de ser peteca, meu irmão, Satanás. O diabo não tem poder. Pastor Eric Peixoto, ele fala muito sobre isso. Tem gente dizendo que o diabo está entrando. Mas o diabo não tem poder para entrar. Desculpa, pastor, estou te gritando. Mas é. Porque o diabo entrou na minha casa e fez isso. Epa, outra, o quê? O diabo não tem poder para isso, não. Deus entregou a chave nas suas mãos. Deus te deu autoridade e poder, deu para ele. Deus te resgatou do império onde ele reinava e te trouxe para o império dele para reinar com ele, Jesus. O diabo está entrando, o diabo está fazendo, então epa, vamos rever os conceitos, vamos rever o que está acontecendo e vamos colocar tudo no seu devido lugar, porque o diabo nenhum tem poder para entrar na sua casa, entrar na sua vida e tentar fazer a roça. Aleluia. Pois você é a autoridade. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, verso 4. Vai abrir aqui, Bruninho. Já foi? Cara dos pés. Diz assim: e Deus reservou para os seus filhos a herança inestimável da vida eterna. Essa herança está guardada no céu para vocês, pura, imaculada, sem perigo de sofrer alterações ou de estragar-se. E Deus, em seu grandioso poder, garantirá que vocês cheguem até lá em segurança para recebê-la por meio da fé. Essa herança lhes pertencerá naquele último dia, prestes a ser revelada. Portanto, alegre-se
verdadeiramente. Há uma felicidade maravilhosa no futuro, embora sejam entristecidos durante algum tempo aqui na terra, por todo tipo de provações. Essas provações apenas põem à prova a fé que vocês têm, para verificar se ela é forte, pura ou não. Ela está sendo experimentada como fogo prova o ouro e purifica. E a fé que vocês têm é muito mais preciosa para Deus do que um simples ouro. Portanto, se essa fé permanecer firme, isso redundará em muito louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Aleluia! É a nossa fé que está em prova a todo instante. E eu sempre disse aqui, o tanto de Deus que está em você é o que vai fazer a diferença até onde você vai. Se eu tenho muito das verdades em ação dentro de mim, eu vou ser um trator. Vou passar por cima de todo obstáculo que se apresenta, de toda mentira, de todo engano, de todo inferno, de todo mundo, de todo encanto. E vou prosseguir para o alvo, como o apóstolo Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Há uma jornada a prosseguir, mas eu preciso esquecer para trazer o novo. Eu preciso renovar para viver o novo. Pedro está falando perfeitamente aqui sobre tudo. Tem gente com medo do inferno, tem gente com medo de perder a sua salvação. A sua salvação está garantida em Deus. Você só perde a sua salvação no dia que você não crê mais nesse poder. E mesmo assim, queridos, quem somos nós para afirmar alguma coisa? Deus é quem sabe de todas as coisas. A maneira de crer é a maneira que vai te levar além. Se você crer de todo o coração, ninguém vai te deter. Você vai ter asas como de águia, força renovadora como um cansaço, um vigor imenso. Eu estava ali quietinha, muito cansada, fraquinha, que hoje não é um dia legal, fisicamente falando. E eu estou aqui renovada. Eu falei assim, quando eu subi, eu falei, cadê Deus? Tu é? Tão bom. Eu estava ali, Senhor, eu troquei de sapato, porque o que eu estava era uma plataforma, mas eu falei, eu vou virar esse pé, gente. Que me deu uma feia, aí a Grace, eu vou lá, olhar no vídeo, pegou o sapato, trocando o sapato. O que eu estava achando, o que eu tinha continuado aquela... Ele veio, olha só uma coisa tão... Mas ele veio mostrando aí essa pessoa. Eu estou aqui. Eu te sustento com a minha destra. Eu te mantenho com as minhas mãos. Sou eu que estou em você, igreja. Sou eu que vou te manter de pé, igreja. Sou eu que vou te levar além, igreja. Pois o meu modo de pensar é completamente diferente do seu, igreja. Os meus passos são muito maiores do que o seu, igreja. Mas eu estou te convidando, igreja. Vem compartilhar comigo dos meus pensamentos. Vem compartilhar comigo dos meus passos. Nessa trilha que você está sendo convidado a trilhar. Aleluia. Amém. Nada. Levante as tuas mãos. Repita assim comigo. Nada. Nada. Poderá me separar de ti, Senhor. Estou em ti. Fincado. Aliançado. Para todos sempre. Com o selo do teu precioso sangue, que me garante, que me mantém. E eu vou. E eu vou. E eu vou. Aleluia. Ele tem cuidado de todos os detalhes dessa poderosa construção.
Não precisa da nossa ajuda para nada. Ele não precisa. Tudo que Ele quer é a nossa entrega. Se dependesse de nós, já teríamos desistido. Sim ou não? Se dependesse de você, você estaria ainda aqui? Se dependesse da sua coragem, você estaria ainda aqui? Ainda bem que tudo é por causa dele e do seu poderoso amor por nós. É Ele que não nos deixa desistir, por mais vontade que dá. Ele sempre está se movimentando em nosso favor. Ele sempre nos faz entender que as provações, tentações e tudo que vem, etc, são temporárias em comparação à eternidade a qual nós estamos prosseguindo. Aleluia. Não há comparação, está difícil, está doendo, eu sei, mas não se compara com o que está por vir. Isso é breve, momentâneo, é temporário. O que Ele tem preparado é para a vida inteira. É eternidade de eternidade. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Já ia perguntar, vai abrir? Vamos ver o 7. Deixem com Ele todas as suas preocupações e ansiedades, pois Ele está sempre cuidando de vocês. Estejam alerta e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Fiquem firmes, confiem no Senhor e lembre-se de que outros cristãos ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos que você. Depois que vocês tiverem sofrido por um pouco de tempo, o nosso Deus de toda a graça lhes dará por meio de Cristo a sua glória eterna. Ele virá pessoalmente, tomará vocês e os colocará no lugar firme. Aleluia. E os fará mais fortes do que nunca. A Ele seja todo o poder sobre todas as coisas, para todos sempre. Amém. Aleluia. Ele virá pessoalmente. E nos colocará no nosso devido lugar. Ele nos sustentará. Então, por que andar preocupado, gente? Por que parar? Por que se ofender com coisas tão pequenas? Se já sabemos que tudo vai cooperar para que a gente pare pelo meio do caminho. Falaram de mim, apontaram na minha cara, dizem coisas queridas, leves e tudo vai tentar te tirar do fora. Fico com isso. Mas a senhora gosta, não, você não está tratando também disso. Estou suportando, né? Aprendendo a suportar. Em amor, não em obrigação. E não estou nem aí porque fala ou deixa de falar. O que me importa é o que ele pensa a meu respeito. E se eu estou ou não agradando a ele. Isso que me importa. Então vamos parar de dar ouvido, vamos parar de dar atenção a coisas inúteis que só faz uma única coisa: estremece a fé. Quer ver uma coisa? Quando vem pessoas que vêm para tentar estragar a sua fé, como lá Colossenses está falando, não permita que as filosofias enganosas e mentirosas venham estragar a sua fé. Colossenses 2 fala sobre isso. Não permita. Como não permita? A escolha é minha.
se eu vou dar ouvido ou não ao ouvido aquilo para estragar a minha fé. E quando eu dou ouvido, mesmo sabendo ou não sabendo dessas coisas, como é que eu fico depois? Eu continuo ainda convicto? Eu continuo ainda com aquela fé inabalável e nada vai me deter? Não. Pronto, de desânimo. Ai, sério? Poxa, mas eu fiz tanto, mas eu falei tanto, mas eu orei tanto. Poxa, isso é verdade? Pronto, deixa que o diabo precisava para entrar. E aí ele entra trazendo outras coisas. Aí quando a gente percebe, nem a igreja estamos verdados. Quando percebemos o rancor, a raiva já tomou lugar do amor. A oração não existe mais, agora a gente só pensa. Falar com Deus, quanto tempo você não falar? Eu penso. Olha e fala, quê? Tudo bem que ele sabe tudo, mas ele quer ouvir. É um ensino de submissão. Ele quer te ensinar a entregar tudo para ele. Como é que ele vai te ensinar? Dessa maneira. João 14. Capítulo 14, bora ler. Muito bom. Pode falar, deve ser para ele, que é bom para ele encaixar. Jesus ele fala, tudo que pedir do seu pai, peça no meu nome. E ali falar, por todos, farei você. Exatamente. Tudo que você pedir, peça em meu nome. E ali será cumprido. Peça ao Pai em meu nome. Peça ao Pai e Ele fará com vocês. Então, eu não posso deixar que esse momento venha me tirar do foco, entende isso? Não permita. Feche seus olhos por um minuto, pensa nisso aí. Você está levando de terminar. Pense. Pode ser pessoa, pode ser família, financeiro, não sei, filhos, marido, esposa. Pensou? Qual é a resposta que você vai dar para isso com seus olhos fechados aí? A resposta vai vir de você. O que você vai responder mediante isso aí? Respondeu? Isso vai te deter? Isso vai te parar, te calar? Por que não? Porque o poder dos poderes não está mais na sarça, não está mais na arca. O poder dos poderes habita agora dentro de você. Ele se manifestou numa sarça, numa árvore. Ele se manifestou dentro da arca, mas hoje ele se manifesta dentro de você. Aleluia! Aleluia! Viu como você vai vencer? Portanto, precisamos nos manter firmes e não deixar que nada venha nos abalar. Precisamos continuar nos entregando cada vez mais, pois o segredo está na entrega. Quando nós nos entregamos, meu Deus, de todo o nosso coração, quando o nosso entendimento está em constante renovo, isso mantém a nossa fé firmada nele e em suas verdades. O segredo de obter todas as coisas é a entrega. Moisés, quando a sarça se apresentou para Moisés, quando ele ia entrando, a voz de dentro da sarça disse: tira a sandália dos teus pés, pois o lugar que você pisa é santo. Aquela montanha era santa, aquela árvore era santa, não, mas a presença do Todo-Poderoso que estava naquele lugar, estava transformando aquele lugar em santo. Então ele foi e tirou as sandálias dos pés, se ajoelhou e perguntou: quem és tu? E a voz disse: eu sou o grande eu sou.
Aleluia. Ele se rendeu. Ele se entregou. Quando os apóstolos estavam com Jesus, e Jesus sobe, e eles começam a chorar, e antes de Jesus subir, ele diz: ei, não fiquem assim. É preciso que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não descerá. E é preciso que ele venha, pois ele ensinará todas as coisas que eu ensinei. Ele trará à memória todas as coisas que eu ensinei a vocês. E ele sobe. Ele sai de lá entristecido, sem entender, porque o poder é lento, o ser humano é lento para entender o poder de Deus. O ser humano é lento para entender o mundo espiritual. O mundo espiritual não se compara a isso aqui. Olha, milhares de luzes, de velocidade. Muito mais real do que o físico. Mas o ser humano como? E sai ele de lá, daquele monte, e vai para casa, sendo ir pessoas, 120 pessoas reunidas, e chorando, e Pedro olha para um lado, Pedro olha para o outro, Pedro se levanta e começa a pregar. A igreja estava nascendo naquela hora. Porque ele virou para Pedro e falou: Pedro, tu és rocha, e sobre ti edificarei a igreja, Pedro. E Pedro, reunido daquele povo, olha para um lado, olha para o outro, a chama começa a queimar dentro dele, e a manifestação já começou dentro de Pedro. Pedro se levanta e começa a pregar sobre Jesus. E no meio da ministração, o que acontece? O Espírito Santo diz assim: Pedro, desculpa aí, mas eu preciso descer. Aleluia. E ele disse: eu estou aqui. E línguas foram repartidas, línguas de outros países, línguas estranhas, línguas e vai poder e e o céu desceu. Ele não nos deixou só. Ele nunca nos deixou só. Aqui ele agindo, reagindo, ensinando, guiando, direcionando, repreendendo, disciplinando. Ele é o nosso Pai. Entendem isso? Que começou a boa obra e que é fiel para terminá-la até que Ele venha. Aleluia. Oh, aleluia! Oh, aleluia! 1 Coríntios capítulo 15, verso 57. Diz assim: como agradecemos a Deus por tudo isso? É Ele quem nos faz vitoriosos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes, firmes, sempre dedicados ao trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Eu ia ler só parteado nesse versículo, cantando todos, porque se encaixa perfeitamente. Eu achava que eu não se encaixava. Nada do que fazem para o Senhor é inútil. Os jovens têm uma escolha de ser os jovens como o mundo os modela. Falei certo? Modela. Ou como Jesus Cristo tem um modelo para vocês. Ser pegador para você que tem Jesus Cristo não é o modelo que Deus quer para você. Ser a menina que fica com todos não é o modelo que Deus tem para você. Ser um homem que é levado pelos seus sentimentos não é o que Deus tem para a sua vida. Ser a mulher que deixa as razões falarem, a ira falar, a raiva do momento falar, não é o que Deus tem para você.
Deus diz: vocês são minhas semelhanças. Assim como eu sou, vocês são. Como eu sei se eu estou sendo como Ele? Como eu sei se eu estou sendo construído como Ele ou não? Avaliando todos os dias, meditando na letra desse livro, dia e noite, para ver se o que eu estou fazendo está correto, para saber se o caminho que eu estou trilhando vai me levar ao sucesso ou não. O segredo está aqui, nesse pequeno livro que todos desprezam. Se todos entendessem que tudo está aqui. Tudo. Segredo de um bom casamento, segredo de bons filhos, segredo de jovens irrepreensíveis, segredo de homens e mulheres irrepreensíveis, está tudo aqui. Ser mais do que vencedores, ter projetos bem-sucedidos, está tudo aqui. Na palavra do nosso Deus, revelada para nós, amém? Hebreus 10, 35, já botou aqui? Afligir a ordem. Haja o que houver. Não deixe desfalecer a sua confiança no Senhor. Lembre-se que vocês serão ricamente recompensados. Vocês precisam continuar fazendo com toda o que, gente? Está faltando paciência aí, peça a Deus, ó. Com toda a paciência, a vontade de Deus. Se quiserem receber tudo quanto lhes prometeu. Pois, como ele diz nas Escrituras, um pouquinho mais de tempo, e virá aquele que há de vir. Ele não vai demorar. E é aquele cuja fé os tornou justos aos olhos de Deus. Devem viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, se eles recuarem, Deus não terá prazer neles. Quando você não desiste, quando você não deixa as coisas te dominarem, isso dá prazer ao Senhor. Mas quando recuamos, quando desistimos, quando escolhemos as outras coisas no lugar dele, isso não dá prazer a ele. Verso 39. Nós, porém, nunca demos as costas a Deus para decretarmos a nossa própria destruição. Nós somos os que creem e são. Vocês são quem, gente? Vocês são, repete comigo esse versículo. Nós. Não, vamos ler todo o versículo. Nós. Nós somos. Custe o que custar, bem o que tiver que vir, nada irá nos deter, amém? Ele tem desconstruído tudo que não faz parte com ele. O velho não tem mais serventia alguma para ele, para nada. Nessa nova construção, essa velha não tem serventia alguma. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Ele tem construído sua morada, os improváveis, os que não eram, os que não tinham parte com ele, os desgraçados e etc, etc. Então, nós somos esses, os que ele escolheu para ser suas semelhanças, seus representantes. Nós somos o que determina que seremos. Nós éramos tudo isso, mas ele escolheu. Você, cheio de defeito, você está em casa cheio de defeito. Olha, tem visgo, sabe visgo quando pega aquele passarinho, biquinho vermelho? Meu pai fazia muito isso. É uma cola que prepara na água quente e bota num ferro e coloca assim, ó, sobre o mar. O passarinho posa ali e fica. Nada o tira, a não ser a própria pessoa. Tadinho, né? Meu pai fazia isso. Um visgo. Não tem mais visgo. Não tem nada que te prende mais a velha natureza. Amém. Mas eu ainda estou na prática, querido. Você está na
gerar sentimento aqui. Então as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas reações será segundo o que Ele tem para a minha vida. Entende isso? Então não vai fazendo força. Eu era uma pessoa que fazia força, não saía de lugar nenhum. Hoje, não faço força mais não, agora vai, Jesus. Apocalipse, capítulo 21, verso 3. Aleluia. Deixa a Bruna abrir. Não tem ninguém mais com medo do Apocalipse não, né? Apocalipse 21, verso 3 diz assim: eu ouvi um alto brado que vinha do trono, dizendo: atenção, a morada de Deus agora está entre os homens, e Ele morará com eles, e eles serão o seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre eles, e será o seu Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas antigas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: veja, eu estou fazendo nova todas as coisas. E então ele me disse: ponha isto por escrito, porque o que eu lhe digo é verdadeiro e digno de confiança. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh! Verso 6, e continuou: está terminando. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de graças as fontes das águas da vida. Aquele que vencer herdará todas essas bênçãos. Eu serei o seu Deus e Ele será meu filho. Aleluia! Sobe aqui. Verso 8 já é outra ministração. Aleluia! Ele, o Alfa, o Ômega, o princípio e o meio e o fim de todas as coisas. Você pode estar no meio dessa situação, dessa jornada, mas Ele está com você. Você pode estar tentando ter medo, coisas estão vindo, pensamentos, sentimentos, mas igreja, entenda: o Alfa, o Ômega, o princípio e o meio e o fim está em você. Antes ele, isso aqui é uma visão de João, aparente. João está vendo a nova terra, o novo céu, novas coisas, e no meio da visão Deus vira para ele e fala: ei, vou te mostrar a morada, estarei no meio deles, habitarei com eles, estarei com eles. Quem é a nova morada do Senhor, igreja? Ele está dizendo: eu vou descer no meio deles, vou habitar com eles e farei deles minha morada segura. Então vamos parar. Com isso aqui eu termino. Ainda não. O nosso Deus proclama a conclusão das coisas novas, a evidência, a certeza das coisas novas, bem como a destruição das velhas. Ele afirma que em Cristo tudo novo deu início. Em Cristo todos nós nos tornamos muito mais do que vencedores. Isso começa em Evangelho de João, capítulo 19, verso 30, que diz assim: tendo Jesus, aqui Jesus prova do vinagre, um vinho estragado, antes de morrer.
Ele sente sede e ele pede água e eles dão vinagre para ele no lugar de água, porque vinho estragado é vinagre. E no verso 30 ele diz: tendo Jesus provado, disse: está tudo. Aí inclinou a cabeça e entregou o Espírito ao seu Pai. Ele está lá no fim de tudo. E ele pede água para aquele ao qual ele estava entregando a sua vida. E o cara pega uma esponja e encharca o vinagre e dá para ele. Muitos estudiosos vão dizer o porquê daquilo. Mas Jesus só queria água. Jesus olha para ele e diz: Pai, está consumado. Eu entrego a ti o meu Espírito. Está consumado. Acabou. Satanás, o seu domínio foi exterminado. Satanás, você perdeu todo o controle sobre essa vida. Me deu vinagre, mas eu estou dando amor. Me deu vinagre, mas eu estou dando vida. Ele não sabe, Pai, o que faz. Eles não sabem, Pai, o que fazem. Os perdoa Jesus na cruz. Vocês já estudaram o que é ficar crucificado? Os seus ossos vão sendo quebrados. Você vai sofrendo dores absurdas, insuportáveis. Ele era um inocente que se entregou no meu e no seu lugar. Porque quem era para estar naquela cruz, condenados éramos nós. Mas ele diz: não há condenação para aqueles que estão em mim. Não há. Eu quero esse povo, Pai. Eu vou entregar Belém, é o meu sangue que precisa, então eu vou lá. Essa ação é necessária, então eu vou descendo. E ele vem. Essa autoridade desse Jesus está em nós. Essa ousadia está em nós. Porque assim como ele era, nós somos. Uns já estão quase. Outros ainda estão no início da construção. Outros ainda nem começou. Mas entenda uma coisa, só se submeter. Por que eu preciso da sua ajuda até casa? Ele só precisa da sua entrega. 2 Coríntios 5,17. Quando alguém está em Cristo, toma o que, gente? Uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não há mais a mesma pessoa. As coisas antigas já e teve início a uma. Quem está vivendo essa nova vida? Você que está em casa está vivendo essa nova vida? É isso aí! Aleluia! Eis que tudo novo se fez. Você pode olhar para dentro de você e ver esse novo também Cristo? Amém? E para fechar, Romanos 8:37. Que diz assim: mas apesar de tudo isso, apesar de todo sofrimento, apesar de toda angústia, apesar de todo medo, apesar de toda incerteza, apesar de todo erro, todo pecado cometido, será que o nome que você dá para tudo que você já viveu e tudo que você está vivendo, você que está em casa, apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou. Aleluia! Estou convencido de que nada poderá nos separar do seu amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e potestades, nem o presente, nem o futuro, nem um lugar bem alto no céu ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. É vergonhoso quando nós nos propomos a viver resistências. Por mais difícil que seja, o nosso Senhor provou que é possível você prosseguir. É possível você avançar. Há uma jornada, ele não é burro, gente. Capítulo 1 de Efésios vai dizer que com todo entendimento e sabedoria, ele fez de nós o que nós somos hoje.
gloriosos. É Ele que vai fazer. Eu preciso de força, não, você não precisa dele. Eu preciso de coragem, não, você precisa dele. Porque a coragem que nós precisamos não é essa coragem natural. É sobrenatural. E o sobrenatural só vem por meio dele. Em nós. Amém.